Bom, são 8h08, intervalo, daqui a pouco a gente volta. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia. City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73, no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, obrigado, operador. 8 da noite, mais 12 minutos. 8h12. Que fase. É, rapaz, não é fácil não. Um abraço pra Giovanni Paiola, tá ligadaço. Tá falando, tem microfone ligado, Marcelo, que vaza mesmo, não tem jeito não. E mandar um abraço especial aqui pra Elton Pimenta, lá em Ribeirão Preto, acompanhando a jornada da Rádio FI, hein? Esse é fera, hein? Feríssima, Elton Pimenta, acompanhando, mandou aqui no Facebook um alô. E tá acompanhando lá em Ribeirão Preto. Elton Pimenta e... Vou fazer aqui rapidinho, depois vou mandar um abraço pro Wagner, mas Elton Pimenta e José Arnaldo Canizim. Pra mim, os dois mais completos do rádio aqui em Campinas. Que qualquer assunto, os caras tiram de letra. Política, futebol. Pra mim, os melhores, na minha opinião, em Campinas. Eu incluiria nesses dois aí, gosto muito do que você falou, mas também incluiria Walter Paradella também, que sim. sempre acompanhou, foi repórter de campo, né? Sim. E também na política, acompanhando sempre, na ancoragem.
realmente nomes, né, que fizeram o rádio campineiro, né? Isso, eu costumo dizer que o ser humano ele tem que vir para deixar uma marca, né? Seja lá ela qual for, e esses com certeza... E em Campinas tivemos grandes nomes no rádio, né? O Osmar Santos passou por aqui, lembro de Dionísio Pivato. É que quando a gente fala do Osmar Santos passou, mas não quiseram ele, né? Não quiseram, vazou. Narrava muito rápido. Vazou, né? E Wagner Ferreira também, nosso presidente... Isso, mas o Faustão trabalhou, né? Trabalhou. Nosso presidente da ASEC, Wagner Ferreira, né, tá com a gente. Aliás, o Wagner estreia nas transmissões esportivas na próxima sexta-feira. Jogo do Bugre, 4h30 da tarde, sexta-feira feriado. Estarei com Wagner Ferreira. Meu presidente. Presidente da É o nosso presidente. Nosso presidente. Não, aliás, não sou filiado ainda, então não é o meu presidente. Né? A ficha tá lá, viu? Eu não assinei ainda. Tô esperando alguém pagar o cascaio. Bom, vamos falar de coisa séria. Abraço pro Wagner Ferreira, então. Sexta-feira estará com a gente no jogo do Guarani contra a equipe do CRB. Abraço pra Giovanni Paiola. Hoje eu tô com várias funções aqui, não tô fazendo nada certo, viu? Não dá pra pegar uma palhinha do Washington Mello agora, né? Agora ele tá comendo. Bom, vamos lá, ô Claudinei Corte, já tomei um café, tá uma delícia. Para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Vamos lá, o microfone é todo seu, nos fale desse primeiro tempo, vitória do Goiás. Ih, agora o Washington Mello vai dar trabalho, hein, ô Claudinei Corte. Tem um guarda-chuva aí, uma sombrinha. Ele resolveu abrir um refrigerante que faz 3 horas que tá parado ali, ó. Você acha que tá quente o refrigerante? Bom, vamos falar desse primeiro tempo. Realmente o torcedor do Guarani, que está ouvindo a transmissão, evidentemente aí na transmissão do Carlos Corsato, nos nossos comentários, na participação do Washington Mello, sentiu o drama realmente, né? Aquele drama que ele sentiu contra o Fortaleza. Um tanto quanto diferente, é bem verdade, porque contra o Fortaleza o Guarani saiu o primeiro tempo, vencendo por 2-0 e perdeu por 3-2. E por que eu digo que o torcedor está sentindo o mesmo drama? Porque o Guarani, até 30 minutos do primeiro tempo, creio, senhores, que não estão vendo o jogo, mas que não estão aqui no estádio Brinco de Ouro, o Guarani mandou na partida. O Guarani jogou pela direita, jogou pela esquerda, conseguiu 3 escanteios, teve falta de longa distância a seu favor, chutou de fora da área, o goleiro Marcos bateu roupa, o Bruno Mendes de cabeça mandou uma por cima do travessão, quase abriu o placar. O Guarani, os jogadores batiam de perna esquerda, de perna direita, fizeram tudo o que tinha que fazer, os fundamentos do futebol. Só que não fizeram o mais importante, que é o gol. Né? Já dizia alguém aí, o filósofo, que o gol é um mero detalhe. Mas esse mero detalhe o Guarani não conseguiu. E o Goiás não saía, porque o Guarani não deixava. Então o Goiás se defendia, o Guarani ia para cima, mas não conseguiu fazer o seu gol. E aí a velha máxima do futebol tomou corpo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na primeira descida, com perigo, o Goiás foi lá e através do Lucão acabou marcando seu gol, fez 1-0. A partir daí, o Guarani é como aquele pugilista que toma aquele soco no queixo, né? Aquele direto, e fica cambaleando. E aí o Guarani acabou sentindo esse golpe e sentiu o gol do Goiás. E o Goiás aí foi para cima e criou oportunidades que poderiam ter levado o Goiás ao segundo gol, mesmo antes do Guarani marcar o seu primeiro. Teve uma jogada ali na faixa dos 35 minutos, portanto 5 minutos após o gol do Goiás, que a gente pode chamar de um massacre, né? O Goiás foi para cima como um rolo compressor, o Agenor fez 2 grandes defesas, uma bola no travessão, tudo isso na mesma jogada. E culminou com a bola por cima do travessão do outro atacante do Goiás. Então o Guarani acabou se perdendo, faltou conversa do time dentro de campo para acertar a marcação, e o Guarani, que podia estar vencendo a partida, acaba esse primeiro tempo perdendo por 1-0. E agora, o que vai acontecer? O Guarani provavelmente não vai mexer nesses 15 minutos, Humberto Lozzi deve ter tentado corrigir na base da conversa a marcação e o posicionamento dos seus jogadores. O fato é que o Goiás está vencendo por 1-0, vai se resguardar, vai fechar a sua casinha e vai tentar sair na boa. E o Guarani, querendo ou não, vai ter que correr esse risco e vai ter que ir para cima para tentar empatar a partida ou virar a partida. Mais uma vez, eu lembro, o Guarani está jogando com um time que está dentro do G4, e eu dizia no início da partida, antes da partida, não seria um jogo fácil.
pelo padrão que o Guarani começou, até achei que o Guarani poderia tornar fácil o jogo, porque estava jogando muito bem. Mas a partir do gol do Goiás, aí o Guarani se modificou e virou uma outra equipe. O William Oliveira mal, no primeiro tempo, perdido na marcação, para armar não estava dando e estava muito inseguro. Continua na partida. Opção do Humberto Loser. Então vamos ver se na base da conversa o Loser conseguiu mudar alguma coisa nesse time do Guarani para chegar até o gol do Goiás. Só digo e entendo que vai ser difícil, porque o Goiás deve vir fechado, saindo na boa, chamando o Guarani e partindo nos contra-ataques. Vamos ver como é que foi a conversa do treinador do Guarani nesse segundo tempo, a partir daqui a pouquinho que a bola vai rolar para este segundo tempo. Marcelo Corsato. Muito bem, Claudinei Corte, comentarista da Rádio FI, vai começar o segundo tempo. E a seleção do Paraguai anunciou a contratação do treinador colombiano Juan Carlos Osório, de 57 anos, ex-seleção do México e São Paulo. Portanto, o Osório vai treinar a seleção do Paraguai. Final do intervalo, nota 10. Vem aí todo o segundo tempo de Guarani e Goiás com ele. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai começar o jogo no segundo tempo, apita o árbitro Diego Pombo Lopes, o árbitro baiano, a bola rola no brinco de ouro da princesa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela. Então tá combinado assim, eu ligo pra você ou você liga pra mim nas redes sociais, seu Futebol Interior TV, no YouTube, inscreva-se em nosso canal, você pode participar também pelo Facebook Futebol Interior, pelo WhatsApp, Marcelo tá ligado no nosso WhatsApp, 987710838. Vou ligar pra você, tá bom? Pode ligar então, Claudinei Costa, porque eu tomei sem crédito, tá bom? Bola aqui pelo meio, trabalha a bola aqui pro William Oliveira. O William Oliveira volta essa bola aqui pela direita, vira o jogo, toca a bola. Mas da primeira etapa. Ok. Goiás e Guarani? Guarani e Goiás. Eu falei o quê? Não, você não entendeu. Não, tá certo, entendeu. Você falou que são as duas equipes, são as mesmas, Guarani e Goiás, né? Ah, exatamente. Claudinei está zombando com a sua cara. Bola ali pela direita, a bola acabou saindo aqui para lateral, bem lateral para a equipe do Goiás fazer a cobrança aqui pela direita. Lateral para o time do Goiás. Tá tudo bem, cara? Rádio TV Futebol Interior. Tudo ótimo. Aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. E olha o Goiás, Giovani fez o passe longo, procurava ali o Michael na marcação. Pra cima dele chega a zaga da equipe do Guarani, tira o Kevin. Ajudando aqui, fazendo a cobertura, tirou. Aí a bola voltou com o Ed Carlos. Não, foi o camisa número 3. O David Duarte, que já tá amarelado no jogo, deu um bico, a bola ganhou altura, mas não ganhou distância, saiu para lateral pro Guarani, lateral cobrado, Pará, tocou no meio, voltou, essa bola um pouco mais atrás para Bruno Xavier, Pará vem de novo, briga, mas perde a recuperação para a equipe do Goiás, bola com o Kaique Sá vira o jogo, toca a bola para Giovani, olha o passe do Giovani, aqui pela ponta, bola pro Rafinha na marcação, vem para cima dele aqui o Fabrício, Rafinha ganhou na bola, Fabrício ficou, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Felipe Maia. Perna direita na bola, joga a bola para a linha de fundo, escanteio para o Goiás, mas o Rafinha levou fácil. O zagueiro do Guarani ali, escanteio para o Goiás, hein, Melo? O Fabrício chegou desequilibrado, né? Tomou o corte e a saída ali providencial, né? Do Felipe Maia colocando a bola pela linha de fundo. Porque senão seria o segundo gol do Goiás. É escanteio, lado direito já batido. Giovani pra bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, toque do Ed Carlos de cabeça, chega a zaga da equipe do Guarani, ganha com Felipe Maia, toca errado, a bola voltou, Cajá, ganhou a bola para a equipe do Goiás, toca a bola para Gilberto Júnior, para Giovani, cruzamento, rasteirinho por baixo pro Lucão, passou por todo mundo. E vai sair para lateral, não, saiu para a linha de fundo, pegou no pau da bandeira ali, saiu linha de fundo. Tiro de volta pro time do Guarani fazer a cobrança. E o Goiás trouxe torcedor, hein? Tem ali torcida, pouca, pequena, mas tem representantes do time lá do Planalto Central. Pois não, Claudinei. E você falou do nosso amigo Zé Arnaldo Canizinho, ele está aqui na minha live ao vivo, curtindo aqui a transmissão. Grande José Arnaldo. Sou fã de José Arnaldo, grande Zé Arnaldo. E a temperatura está caindo, viu, bicho? Meu pé já está congelado. Ah, é, Washington Mello? Que horror, hein? A temperatura cai mesmo, 12 graus a temperatura, mas para felicidade da nação, sexta-feira parece que a temperatura vai melhorar, o tempo parece que vai ficar um pouquinho mais quente, porque o frio, né? Tem gente que gosta, viu, velho? Mas eu vou dizer para você,
O frio não é bom pra nada, viu? Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Estamos chegando a 4 minutos, 4 passados deste segundo tempo, 41 para terminar o jogo no giro do giro. É o giro que gira o placar do futebol. 25ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro no Brinco. Dá 1 pro Goiás, o gol foi do Lucão, 0 pro Guarani, Corsato. Campeonato Brasileiro da Série B, daqui a pouquinho a Rádio Futebol Interior junto com a Rádio Guarujá transmite Fortaleza e Figueirense. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Mas vai bater daí, bateu pro gol, pra fora, ela saiu de fundo. Tiro Carlos. De volta pro goleirão Marcos fazer a cobrança, Melo. É o Ildefonso Saldanha dizendo aqui que o Dionísio Pivato trabalhou em Curitiba também nos anos 80. Então o Dionísio Pivato era, pra mim, né, um dos melhores narradores que eu ouvi. Infelizmente ele acabou falecendo. Fogo na fundanga. É, fogo na fundanga. Narrava muito. E vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, bola pra Bruno Mendes. Bruno Mendes vem na disputa de bola com ele, chegou David Duarte, tirou. A bola voltou com o Kaique Sá, dá um pico nessa bola, tira. Joga a bola pra lateral, vai lateral pra equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda. Lateral cobrado, bola pra equipe do Guarani, trabalha a bola aqui no campo de defesa. Bola pra Felipe Maia. Felipe Maia volta, trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, ele já voltou a bola aqui pelo meio, bola para Ricardinho pela ponta esquerda, achou o Pará, Kaique Sá vem na marcação para cima dele, olha o Pará, vai tirar para dançar ali, é o Michael que tá na jogada, ele vem, Rafinha que tá por ali, vem ali o Pará, 1 para lá, 2 para cá, Rafinha veio, fez a cobertura, a bola voltou um pouco mais atrás, bola para Ricardinho, torcedor do Guarani, sobe o som aqui embaixo das cabines de rádio do estádio Brinco de Ouro da Princesa, o tobogã tá fechado, bola para Fabrício, de fora, de longe pro gol para fora. Pra fora, a bola saiu, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da equipe do Goiás fazer a cobrança. O Marcos, Rádio TV Futebol Interior, aqui nós torcemos sim, viu, por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Participe, mande mensagem pra gente no WhatsApp da Rádio Futebol Interior. Anote aí, 987710838. 987710838. Você participa, deixa a sua mensagem, vai ser um prazer falar de você. Vem Goiás, Renato Cajá bateu pro gol, travado pelo Ricardinho. A Genor foi pra ela, fez a defesa. Chamou, falou, Claudinei. Por falar em narrador, um amigo que passou aqui por Campinas, está lá em Porto Velho, capital de Rondônia, Vônei Alonso, curtindo aqui a transmissão da Rádio F1. Um abraço, viu, Vônei? Quanta gente boa ouvindo a gente. Pra você que tá ligado, obrigado pela grande audiência. Em casa, no carro, no trabalho, aqui no estádio 102,5. Bom demais ter você com a gente. Estou ao lado de Claudinei Corte, ao lado de Washington Mello, ao lado de Marcelo Corsato. Equipe de peso do Rádio Esportivo do Brasil. Bola aqui pela direita, trabalha a bola com o Michael. Michael ganhou, Gilberto. Toca a bola aqui pelo meio, voltou, toca a bola pra Giovani. Giovani um pouco mais atrás, bola pra Rafinha. O camisa número 25 tentou passar a bola entre as pernas ali do William Oliveira na marcação. Ricardinho por baixo. E parece que machucou o jogador do Goiás, mas o árbitro manda seguir. Bola do Cajá, Cajá volta, a bola um pouco mais atrás pro David Duarte. Ele toca a bola pro experiente Ed Carlos. Ed Carlos vira o jogo lá na ponta esquerda. Procurava o Michael, mas aí o passe acabou saindo. E tem jogador da equipe do Goiás caído, camisa número 25, Rafinha. Tá caído o jogador do Goiás. Vai pedir atendimento médico ali o jogador da equipe de Goiânia, em Washington. O árbitro conversou com ele ali e o Fabrício acabou levantando ali o jogador do Goiás, que não precisou de atendimento médico, o Rafinha. Reiniciado a partida, Guarani perde 1-0. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, Ricardinho toca a bola para Pará no peito, no chão, estufa o peito, Pará vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, levantou, tocou pro Donguini. Ele não tinha ângulo. E aí só deu um toquinho pra trás. A bola voltou pro time do Goiás que vem pro campo de ataque. Bola no meio. Já passou. Rafinha ganhou. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Virou, tocou pro Kaique. Sá vai fazer, bateu pro gol, mas já não defendeu. A bola voltou pro meio da área. O toque de cabeça. Chega a zaga do Bugre. Chega a zaga do Bugre. Tira. O Lucão cabeceou pra trás, chegou a zaga do Bugre, tirou, jogou a bola ali de fundo. Escanteio pro Goiás fazer a cobrança lá pela ponta esquerda, Washington Mello. O Kaique Sá, né, apareceu aqui pelo lado direito, livre, né, pra tirar o perigo
Quase o segundo do Goiás. É escanteio pro Goiás, Renato Cajá pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Guarani, tira a bola, volta de novo com o Goiás, bola pro Giovani, vai bater pro gol, pegou no Pará, saiu pra lateral. É lateral para a equipe do Goiás fazer a cobrança. Abraçando aqui o Ítalo Nunes, Goiás o maior, tá no Facebook do Futebol no Interior. O Jair Pinheiro, vamos ganhar Bugre. O Henrique Ferreira, vamos Bugre. O Roger Maldonado, Lucão é matador. Valeu, obrigado pela audiência. Lateral para a equipe do Goiás fazer a cobrança. Kaique está no meio, voltou pro Lucão. Lucão para Kaique já. Vem parar na marcação para cima dele. O William Oliveira perdeu. Matheus Oliveira. A bola voltou pro Giovani. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça para trás do Kevin. Velho, que arrepio, hein? Mas aí o Bagenor estava esperto, ligeiro, sai do gol para fazer a defesa, voltou pro Guarani. Olha o Bugre, Matheus Oliveira tocou pro Longini, no meio do caminho chega ali o Ed Carlos. No meio do caminho tinha Ed Carlos, tira, joga a bola para lateral. É lateral pro Bugre fazer a cobrança. Lateral pro Guarani, lateral cobrado, tem pressa, Longini bateu, tocou a bola pro Ricardinho, vai bater daí, não voltou, tocou lá atrás. Bola pro Kevin, Kevin na ponta, abre o jogo, toca a bola para Bruno Xavier. A torcida do Bugre sobe o som, Bruno Xavier, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, Kaique se atesta na bola. A bola volta com o Cajá, fez o toque de primeira, bola pro Lucão, tá um bico nessa bola. Põe bola aqui pro campo de ataque, é pra correr. Ela na ponta esquerda, vem pra bola ali o Michael na marcação. É muito fácil, muito forte o passe para ele, Kevin. Sai jogando para a equipe do Guarani. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva na Tadesco. Eu digo para você tempo e o placar do futebol. Estamos chegando a 11 minutos, 11 passados, segundo tempo de jogo, 34 para terminar o jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro, o placar do futebol. Aqui, Série B, Campeonato Brasileiro, 25ª rodada no Brinco. Guarani 0, Goiás 1, placar ao vivo, Futebol Interior. Corsato. Segundo tempo, o Atlético Goianiense segue vencendo a Ponte pelo placar de 1-0. Em Curitiba é gol do Coxa. Agora 2 pro Curitiba, 1 pro Boa. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Esse é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Este sou eu. Se melhorar, melhora. Participe da jornada esportiva 987-7108-38. Agora o Bruno Xavier pegou ali o Gilberto Júnior, hein? Tem que tomar cuidado, Bruno Xavier. Na live aqui no Facebook, no Futebol Interior, muita gente com a gente. O Marcelo tá ligado lá, obrigado, torcedor, pela grande audiência. Pode ficar com você, os abraços aí. Falou, Marcelo. José Vanderlei Dalmolinha. Eu acho que o Longini deve ter total liberdade, não pode ter que marcar ninguém. Tem que ser o homem da criação. Tá dizendo aqui o José Vanderlei Dalmolinho. O que pensa o comentarista do jogo? Comentarista Claudinei Costa. Fala para Prone Alimentos. O Dalmolinho tá dizendo que o Longini tem que ficar livre, leve e solto. Não pode ter incumbência de marcar. Então, mas ele joga enfiado lá na frente. Fica difícil, ele não vem pro meio aqui para amar a jogada. É a característica dele. Tanto é que ele aparece para fazer os gols do Guarani. E não para armação. Então não está muito na característica dele. Se ele viesse um pouquinho mais pro meio do campo, aí eu acredito que ele armaria melhor a jogada. Já está na hora do Lousa mexer, né, Claudinei? Já está na hora, né? Está na hora, tem que mexer. Ele tem um outro time no banco aí, né? É isso, vem a equipe do Goiás, trabalhando bola aqui pela ponta esquerda, participe Futebol Interior no Facebook, no YouTube, Futebol Interior TV. Vem a equipe do Goiás, é lá pela ponta esquerda, passe muito forte pro Michael, saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Magenor fazer a cobrança, o Cristiano Pazetti. Não vai dar mais pro Fabrício, hein? Caiu ali no gramado, ali na grande área, levantou o braço, sentiu ali uma contusão. Eu acho que não vai dar mais pra ele, como opção. Na zaga, né, o técnico Humberto Lousa tem ali no banco de reservas como opções, né? Edson Silva e o Ferreira. Vamos ver, hein? Olha, vou falar pra você, hein? Eu não queria estar na pele do Humberto Lousa. Porque Edson Silva ou Ferreira, que medo. Tem o Everton Alemão, mas nem no banco não tá, né? Nem no banco. Nem no banco tá. Mas o Mela, 2 rodadas atrás, cansou de pedir o Ferreira no time titular. Eu não entendo. Você tá louco. Eu não entendo essas coisas. Cristiano Pazetti. Não tire palavras da minha boca. Tá colocando. Não tire, não coloque. Não coloque, exatamente. Abração, meu. Ó o Cristiano Pazetti. Abração, amigo Corsato e amigo Melo.
Ah, pois não, Cristiano. Abraço pra você, rapaz. O Maurício Bonugli tá com a gente também. Ô, Mauricião, grande abraço pra você. Não vou ter dúvidas de estender o tapete verde e branco pra você, viu, Maurício? Aquele abraço. Eduardo Faria também. Tapete verde e branco pra você. Bom, o zagueiro da equipe do Guarani tá sendo atendido. O jogo tá parado, o Washington Melo. Não vai dar mais pra ele não. Ele já chamou ali. A distância Edson ali é o... Silva. Edson Silva. O Edson Silva. O Ferreira depois da péssima atuação no derby, né? Ele não está bem e por isso fica lá no banco de reserva. A torcida não gostou não, hein? Adriana Oliveira tá entrando aqui na live também do Futebol no Interior. Obrigado pela audiência. Vai ter alteração. É o Edson Silva ou é o Ferreira, hein? Não, é o Ferreira mesmo, hein? Era o Ferreira que tava ali, viu? Mas voltou o Fabrício, hein? Era o 13. Quem que é o 13 na papeleta? O 13 é o Edson Silva. É o Edson Silva. Então era ele mesmo, mas parece que o Fabrício voltou. E aí a torcida do Guarani comemorou. Comemorou como se fosse um gol, né? E começam a gritar Fabrício, Fabrício. A substituição já estava pronta, né? Inclusive o quarto árbitro levantou ali a placa. Mas aí o Fabrício saiu correndo ali da maca e voltou a tempo. Ainda bem. Ressurgiu das cinzas o Fabrício, mas que coisa, tão pouco tempo de Guarani, a torcida do Guarani, será que é pela ruindade dos que estão no banco de reservas, né? Que os caras não querem nem pensar em troca? Sei lá. Bola voltando pro jogo, bola com Kaique Sá no meio pro Renato Cajá, pra Kaique Sá na marcação, chega Felipe Maia. Bicão na bola, tira dali. Mas o árbitro tá pegando uma falta ali pra cima do Felipe Maia. O jogo tá parado, falta pro Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio, TV, Futebol no Interior, aqui nós torcemos. E como torcemos? Por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. A briga é boa a briga. Pará, Kaique Sá, tira, joga a bola lateral pro Guarani, cobrado, tem pressa pro Ricardinho, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou no Giovani, saiu. Linha de fundo, escanteio pro Bugre lá pela direita, o primeiro do segundo tempo, Melo. E agora o Humberto Louser chama o Jefferson Ney, né? 21, provavelmente deve entrar no lugar do Bruno Xavier, que não está bem. Escanteio pro Guarani, Longini lado direito. Vem Longini, manda ele caprichar lá, Melo. Capricha aí, Longini. Longini pra bola, perna direita, vai pro levantamento, levantou, tocou no segundo pau, mas a bola passou. A bola saiu. Torcedor do Guarani vai à loucura. Cláudio Nicolau. Na live aqui mandar um grande abraço pro João Salaro, nosso Raul Klein, conhecido também, tá lá em St. Louis, nos Estados Unidos, curtindo aqui na casa da filha, ele tá lá em St. Louis e nos vendo lá, viu, o Carlos Corsato, o João Salaro, também conhecido como Raul Klein. Ô, João, aquele abraço pra você, tapete verde e branco pra você, meu filho. Mudou. Vamos lá, Washington Melo para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Informe. Falamos que o Bruno Xavier sairia. Pois não, saiu o Bruno Xavier, número 8, para a entrada do Jefferson Ney, 21, já em campo. Já o Ney vai falar dessa alteração. Pode ser agora esse já, deixa ele marcar ali, aí ele já vai falar da alteração do Jefferson Ney, que era titular do Bugre. Ricardinho ganha a bola pro Guarani, pega a chave da porteira do meio campo com o porteiro, sai jogando a bola aqui pelo meio, trabalha a bola, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora ela saiu. Pegou no jogador da equipe do Goiás, eu vi daqui. Matheus Oliveira bateu pro gol, pegou na zaga, saiu, liga de fundo, escanteio pro Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda, Melo. O Pará, né? A zaga, William, Oliveira, Felipe Maia, Fabrício, todo mundo na área. Vamos ver se o Pará vai caprichar. Vem Pará para fazer a cobrança do escanteio para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe o Felipe Maia, sobe mais que ele. A zaga da equipe do Goiás tira. Aí a bola volta com o Renato Cajá. Perna esquerda, tira, põe bola pro campo de ataque. Buscava ali o Michael. Melhor para a zaga do Guarani. Ganha a bola, volta com o Felipe Maia. Tá no campo de ataque o Maia. Toca a bola no meio. Ele já achou, toca a bola para Fabrício. Fabrício no meio. Bola para William Oliveira no círculo que divide o gramado. Toca a bola pro Ney. Primeira participação do Jefferson Ney no jogo. Na perna esquerda, ele tocou a bola pro Pará. Pará vem na marcação. Pra cima dele o Kaique Sá. Pará tirou pra dançar. Linha de fundo, cruzamento, rasteirinho. Chega David Duarte. Tira dali. E aí a bola volta pro time do Goiás. Bola aqui com o Giovani. Falta. Bruno Mendes. O João já coloca a mão ali no cartão. Tira. E mostra o cartão pro atacante do Guarani, Melo. Cartão merecido, né? Descia ali no contra-ataque o Goiás. Cruzamento rasteiro ali do Pará.
né? Tem que cruzar no alto, né? Brincadeira. Cartão amarelo pro Bruno Mendes, camisa 9 do Bugre. Claudinei Costa para Prônia Alimentos. Você fala, Claudinei Costa, da alteração do técnico Humberto Louser. Na verdade demorou até o Humberto Louser para mexer, né? Porque o Xavier não estava bem desde o começo do jogo, né? Ele destoou no time do Guarani, inclusive naqueles primeiros 30 minutos. Então trocou e obviamente ele espera uma armação melhor ali do meio, com o Ney entrando, como ele já participou dessa jogada aí. Mas o Guarani está bem distante daquele Guarani dos primeiros 30 minutos desse jogo. Chamou, falou, Corsato. Manda abraço aqui pro BG Luiz, tá sempre ouvindo a gente, acompanhando a nossa transmissão. E um alô pro Rinaldo Cizenando. O Rinaldo fez aniversário e sumiu, rapaz. Deve estar nas Bahamas. E ontem foi o aniversário, né, do Jefferson Cizenando, o filho do Rinaldo. Anote na sua papeleta. É falta para a equipe do Goiás fazer a cobrança para a bola. Giovani, meia direita, levantamento na boca do gol, toque do Ed Carlos de cabeça. Vem Fabrício na marcação para cima dele. Último toque do Ed Carlos, a bola saiu. Linha de fundo, tiro de volta para o Ageror. Maurício Bonugli, um abraço para você aí. Meus amigos, força Bugre. Ô Maurício, tapete verde e branco para você. Ayrton Preti, Edson Silva. Não gosta do futebol do Edson Silva não, Ayrton Preti. Um abraço, Ayrton. Eduardo Magalhães, vamos Bugrão. Fran Triques, tá cheirando o gol. Pra quem, Fran? Completa aí. Thiago Caetano, toda a segunda bola é do Goiás. Ô Thiago, obrigado pela audiência. Bola pro Guarani, bola aqui pro campo de ataque. Bruno Xavier corre. Bruno Mendes corre. Bruno Xavier já foi embora. Depois, né? Bruno Mendes corre atrás da bola, mas aí o jogador da equipe do Goiás faz a proteção. Bola saiu de fundo. Tira de volta pro Goiás, pois não, Claudinei? Não, e aí, voltando aquele torcedor que pediu a armação do time, né, do Longini, ele volta um pouquinho mais agora, mas você vê duas tentativas de armação de jogada agora, o William Oliveira e Pará, e as duas não deram em nada. Então, o jogador tem que ter o cacuete, tem que ter aquela malícia para armar a jogada, e Pará e o William Oliveira, realmente a coisa fica difícil. E atenção, torcedores de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Já chegamos a 21, anote aí. 21 passados desse segundo tempo, faltam 24 para terminar o jogo no Giro do Giro. No Giro do Giro, eu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 25ª rodada no Brinco. Noite fria de terça-feira, 12 graus, a temperatura caindo. Goiás na frente do Cão, marcou 30 minutos do primeiro tempo. Goiás 1, Guarani 0, Corsato. Em Goiânia, a Ponte vai perdendo pro Atlético Goianiense. Olha o Guarani, bola aqui pro campo de ataque. Chega ali para tirar a zaga. Com o camisa número 4, o Ed Carlos. Tira, daqui a pouco o Marcelo completa porque o Goiás ganha essa bola, vem pro campo de ataque, Giovani toca a bola para Renato Cajá. Cajá tem pedindo bola aqui pela direita. O Rafinha, camisa número 25, sai na ponta, vem pro meio, entre as pernas do Ricardinho. Aí o Ricardinho deu passe pro Lucão, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, tocou pro Cajá, bateu perna esquerda pro gol, pegou a Genoura. Desculpa, Marcelo, te cortar aí, segue no Giro do Giro. Bom, a Ponte vai perdendo pro Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho tem Fortaleza e Figueirense. Transmissão da Rádio FI junto com a Guarujá. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Participe por lá, mande a sua mensagem, se inscreva. Dispara o Guarani aqui pela direita, a bola com Kevin. Kevin no meio, voltou essa bola ali pro camisa número 11, o Matheus Oliveira foi pro chão. Foi pro chão, o árbitro tá levantando o seu instrumento. Tá pegando bola pro Guarani, mas o árbitro resolveu marcar no lateral. É lateral para a equipe do Guarani. Rádio, TV, futebol, interior, aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. A Fran Ticres tá dizendo que é cheiro de gol pro Guarani. Ô Fran, tapete verde e branco pra você. O Gustavo Silveira de Castro escreveu Angola e Guarani. Opa, estou na África, ligado em vocês. Valeu, rapaz. Obrigado, viu, o Gustavo. Gustavo Silveira de Castro. O Rodrigo SCCP. Claudinei Corsi, até onde o Guarani pode chegar com esse elenco? É o Rodrigo de Guaianazes, São Paulo. Pergunta pro comentarista, responde já. Matheus Oliveira, perna direita, levantou, tocou bola na ponta, voltou pro Kevin, vai pro cruzamento, descolou, cruzamento, levantou, tocou na boca do gol, passa pelo Ed Carlos, mas não passa pelo Dedê, o David Duarte. Mete a cabeça na bola, tira, joga a bola para a linha de fundo, escanteio pro Guarani fazer a cobrança na pela direita. É o Longini que vem pra bola. E o Loser chamou o Rondinelli, hein? Já vai pintar como novidade o 16 do Bugre. Longini pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, voltou, sobrou pro Fabrício, chega a zaga, tira. Responde o internauta aqui, o Claudinei Corsi.
onde o Guarani pode chegar como esse elenco. É o Rodrigo de Guaianazes e São Paulo. Olha, eu diria com toda a segurança que se o Guarani tivesse uma estabilidade, mantivesse uma estabilidade no campeonato, poderia chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas com esse elenco aí, ele oscila demais. Quando você pensa que o Guarani vai fazer uma grande partida, ele vai lá, uma no cravo, outra na ferradura. Então, é um elenco que deixa a desejar na oscilação do campeonato. E isso é que me preocupa. Então, eu penso mais numa manutenção da Série B. Onde quer que você esteja, em qualquer lugar do planeta, participe. Futebol Interior, Facebook, Futebol Interior TV no YouTube. Guarani ganha essa bola. Bruno Mendes, 2 na marcação pra cima dele, virou, tocou pro Jefferson, nem linha da finta, passou por 1, passou por 2. Renato Cajá tirou, voltou. Bruno Mendes pro Ricardinho, bate Ricardinho. Olha o Cajá na marcação. A bola pegou nele, voltou, sobrou pro camisa número 5, William Oliveira, pela direita. Ele toca a bola pra Matheus Oliveira para o William Oliveira. Volta atrás, aí a torcida do Guarani não gosta. Aí o William Oliveira errou o passe e arma contra-golpe pro Goiás. Vem o time do Brasil Central, aqui pela ponta esquerda, abre o jogo, tocou bola pro Giovani, bateu pro gol pra fora. Pô, mas será que... Fora a linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Agenor fazer a cobrança. Vai tirar o William Oliveira. Eu falei, pô, será que o Humberto Lousa não está vendo que o William Oliveira está realizando uma péssima partida? Errou aqui um passe, saindo vaiado e com razão, né? Ele é um bom jogador, mas hoje estava numa noite infeliz. Sai o William Oliveira 5, para a entrada do Rondinelli 16. Rondinelli 16, já em campo. Pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil. O Claudinei Coste, o camisa número 5, o William Oliveira foi embora, Rondinelli tá no jogo, fala aí, Ney. Agora pode crescer um pouquinho o poder de armação do Guarani com o Rondinelli, se ele entrar bem na partida. Agora perde um pouquinho também na marcação com a saída do William Oliveira. Precisa se compor ali, os laterais tomar mais cuidado para descer e pedir que o Rondinelli arme um pouquinho mais esse time no meio campo. Como diria Chico Amado e Xodó, tá bombando a live do Futebol Interior no Facebook, participe. Gustavo Silveira de Castro, vamos virar. Poxa, melhor assim, né, Gustavão? Um abraço pra você. O Tonhão Sanches, também tá com a gente. A Solange Alves também ligado. O jogo tá parado porque tem jogador do Goiás caído, Melo. Ele percebeu que ia ser substituído e acabou desabando, né? É o Rafinha, né? Camisa 25 vai sair e a torcida aproveita pra vaiá-lo. Vai entrar o 21, né? O 21 é o Maranhão. Maranhão 21 já em campo. Maranhão no lugar do Rafinha, um atacante por outro. Maranhão que já jogou no futebol campineiro. Bola aqui pela direita, Guarani desce. Bola com o Ricardinho na ponta esquerda, bola para Rondinelli, parece que vai jogar aqui um pouco mais atrás. Cara, eu não consigo, é claro que eu não vejo os treinamentos, né? Quem acompanha o Guarani dia ou turnamente é o Washington Melo, mas eu não posso conceber o Rondinelli no banco de reservas do time do Guarani. Acho que ele tem muita bola para jogar. E entra sempre com 20, 25 minutos faltando para terminar o jogo. Mas não vou aqui criticar o trabalho do Humberto Lousa, não, porque acho que é um bom trabalho, é um ótimo trabalho que faz o Humberto Lousa. Já teve que montar 3 vezes esse time do Guarani na competição. Diferente de mim, aqui pensa o Gustavo Silveira de Castro, tá vendo como é que o futebol é bacana? O Rondinelli tem que ir embora. Agradece ele, tá dizendo aqui o Rondinelli. Será, velho? Ô Gustavo, será? Cara, eu gosto do trabalho, gosto do futebol do Rondinelli, viu? Dentro do que tem no elenco não dá pra ir embora, né? Se a gente pensar bem por esse lado aí, é um jogador que talvez se entrasse um pouco antes, ele teria mais tempo de aparecer no jogo, né? Pois é, tá vendo como é que é o futebol? Bola pra equipe do Goiás. Goiás com a experiência tá levando o jogo, tá enervando, tá irritando o time do Guarani. Rondinelli recebe, Jefferson nem faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Matheus Oliveira. Matheus Oliveira sai da ponta, vem pro meio, abre o jogo, toca a bola ali pro Kevin. Kevin passou, já tem 2 na marcação pra cima dele. Vem na marcação ali o Hernandes. Ele volta no meio pra Bruno. Bruno Mendes tocou pro Kevin, tentou fazer a passagem ali pro Longini. Chega a zaga da equipe do Goiás pra tirar. Camisa número 5, Gilberto Júnior. Mete o pé nessa bola, sai jogando, põe bola aqui pro campo de ataque, bola ali na ponta, é pro Maranhão, é pra correria do Maranhão, vem na disputa de bola, fez falta ali pra cima do Rio, cerveja mais gelada do Brasil, vai Melo! Marcelo Cossato agora vai chorar, né? Saindo o Renato Cajá, número 7, agora o duro é descobrir ali, é o João Afonso, né? Número 15, João Afonso 15, já em campo. Vai fechar a casinha ali o Ney Franco, hein? Não é bobo nem nada.
tira o Cajá, que é um homem de armação, e coloca o João Afonso, que é volantão. Para jogar, para fechar a casinha do time do Goiás, que está entrando no G4. Nesse momento, Marcelo vai passar daqui a pouco a classificação do Goiás. Bola aqui pelo meio, e também do Guarani. Bruno Mendes pela direita, trabalha a bola para Kevin. Kevin vira o jogo, ele arma, faz a passagem, toca a bola para Bruno Mendes, de primeira para o Kevin, na marcação, para cima dele, vem o Maranhão, ele volta essa bola, consegue fazer a marcação ali pelo meio. Michael vem também para cima dele, ele explode a bola no jogador da equipe do Goiás. A bola volta com o time do Guarani, Ricardinho ganhou pro Bugre, toca a bola para Rondinelli, bate Rondinelli, Veiga na marcação, para cima dele, Giovani tira, a bola volta de novo com o time do Guarani, bola com o Fabrício no campo de defesa, círculo do gramado, volta a bola para Felipe Maia para Ricardinho toca a bola para Jefferson Ney, Menga à esquerda, pede aqui, rente a linha da lateral aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola para Jefferson Ney para Felipe Maia trabalha a bola para Rondinelli para Ricardinho, tem o Longini livre, leve solto aqui pela meia direita, passe bem para ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Felipe Maia para Kevin na ponta direita, vira o jogo, toca a bola para Matheus Oliveira, vem ali o Matheus Oliveira, camisa número 11 da equipe do Guarani, sumidaço do segundo tempo, hein? Chegou na marcação para cima dele, tira a zaga da equipe do Goiás, o camisa número 11, Michael tira, joga a bola para lateral pro Bugre. Vamos lá, Washington Melo. A última alteração no Bugre, né? Sai Matheus Oliveira 11, também apagado. Entrando aí o Marcão com a 20, né? Agora o Guarani vai tentar bolas alçadas na área, né? O grandalhão Marcão 20 já em campo. Daqui a pouco o Claudinei Cortes vai falar na alteração. Lateral pro Bugre, Bruno Mendes, levantamento, fez a passagem, fez o toque pro Marcão. Ele fez o passe da primeira dele pro Jefferson Nem, que não dominou. A bola voltou com o Fabrício. Vem o camisa número 4 da equipe do Guarani, Rondinelli pede. Fabrício toca, mas recebe de volta. A bola voltou pra Fabrício. Cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra fora do Longini. Ela sai, linha de fundo, tiro de volta pro Bugre, atenção, tiro de volta para a equipe do Goiás fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, você vai marcar comigo o tempo e placar do futebol. 31 minutos agora, 31 passado o segundo tempo, 14 para terminar o jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol. 25ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro no Brinco, Guarani, Goiás, Guarani 0-0, Guarani ganha essa bola, rouba a bola, o Guarani, Jefferson Nem ganhou, tocou para Marcão toca a bola de novo para Jefferson Nem, já passou pelo primeiro, passou pelo segundo, vai para a linha de fundo, por baixo, chega a zaga da equipe do Goiás. David Duarte tira, joga a bola para a linha de fundo, escanteio para o Bugre, escanteio para o Guarani fazer a cobrança, vem parar para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Guarani, 4 escanteio do segundo tempo do Guarani no jogo. É mandar a bola na cabeça do Marcão. Nono escanteio do jogo, parar para a bola, Marcão tá na grande área, Felipe tá também por lá também, levantamento na boca do gol, toque do Marcão de cabeça, chega a zaga, tira, voltou pro Longini, perna esquerda, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira do Rondinelli que tava por ali, a bola volta pro camisa número 4, o Fabrício vem na marcação, chega a zaga do Goiás, tira, Kevin, último jogador do Guarani, toca de cabeça, volta essa bola aqui um pouco mais atrás para Rondinelli, na ponta direita, vira o jogo, toca a bola para Kevin para Fabrício, o Fabrício não tá 100% no jogo não, mas segue no jogo, bola para Ricardinho para parar, tem o Jefferson Nem pedindo bola, já passou, já fez o passe pro Nem, já passou para pedir de novo na ponta esquerda, o Nem não tocou, tocou pro Longini para Ricardinho para, tem Giovani na marcação, voltou para Jefferson Nem, Bruno Mendes pede, Jefferson Nem tentou passar, perdeu pro Kaique Sá, sai jogando pra equipe do Goiás, ele volta essa bola aqui pro João Afonso na ponta esquerda, vira o jogo, toca a bola para Hernandes, já passou, pediu na ponta lá o Michael, camisa número 11, o passe vem pra ele, Maranhão tá enfiado aqui entre os zagueiros, um pouco mais atrás tem o Lucão, artilheiro do jogo e do campeonato, Michael volta essa bola um pouco mais atrás, bola no meio pra Giovani na ponta esquerda, trabalha a bola pra equipe do Goiás, bola com o Hernandes sai da ponta, vem pro meio, volta um pouco mais atrás, bola pra Giovani no meio, tem Gilberto Júnior pedindo bola, ele fez o passe pro David Duarte, o DD da equipe do Goiás, volta a bola aqui para a direita, bola para Kaique Sá, Ricardinho ganhou, é bom o Ricardinho, mas é muito bom Ricardinho para Rondinelli fez o passe, quase não erra, passe Rondinelli pela esquerda, bola para Jefferson Nem pro Pará, vai mandar para a grande área, levantamento na boca do gol, Marcos dá um soco na bola, tira, a bola volta com o Kevin, ganhou essa bola. E aí? O árbitro está marcando o toque de mão do jogador do Guarani, Melo. Mas foi na frente ali do Bandeira que não marcou. O árbitro chamou a responsabilidade para ele. A alteração aí no Goiás, saiu o Lucão, né, com a camisa número 9. Deixa eu ver o número ali do cidadão, 17. Né, o Júnior Viçosa, né? Sai Lucão 9.
Júnior Viçosa 17, já em campo. Troca um centroavante por outro. Claudinei Corsi vai falar pra Prone Alimentos, feito com carinho. Tá 1 pro Goiás, 0 pro Guarani. Ele deixa um homem ali na frente, porque o Goiás, você viu, agora é toda defesa, né? Goiás volta aí, faltando pouco tempo para acabar o jogo. Quanto mais o tempo passa, pior fica para o Guarani, que tem que tentar furar o bloqueio e tomar cuidado com os contra-ataques do Goiás. O Goiás parece aquela música do Leandro e Leonardo. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Sem dúvida. Vem bola pra Ricardinho. Ricardinho pelo meio, trabalha a bola pra Rondinelli. Rondinelli, passe curtinho. Toca a bola pra Jefferson Nem. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo, Guarani. Tá 34 minutos, 30 segundos passados deste segundo tempo. Tá 0 pra equipe do Guarani, 1 pro Goiás. Lucão marcou, mas já foi embora o Lucão. Júnior Viçosa tá no seu lugar. Ricardinho vira o jogo. Toca a bola no meio, bola pra Fabrício. Fabrício volta, bola pra Longini. Longini pela direita, trabalha a bola pro Kevin. Kevin tem pedindo bola ali um pouco mais atrás. Jogador da equipe do Guarani, ele volta essa bola um pouco mais atrás. Começa tudo de novo no campo de defesa. Volta a bola pra Maia. Maia tem ali o Bruno Mendes pedindo bola. Tem também o Longini, tentou fazer o passe pra quem? Pra ninguém. Chegou ali o lateral esquerdo, Hernandes. Bicaço na bola, tira, joga a bola para lateral. Lateral pro Bugre, campo de ataque, tem pressa. Bate o Guarani, bola com Rondinelli. Rondinelli fez o passe. Lindo, toque pro Kevin. Mas aí o Kevin não entendeu, né? Não foi buscar a bola, ela saiu pra lateral. Posse de bola pro Goiás fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 25ª rodada no Brinco. Guarani 0, Goiás 1, placar ao vivo, futebol interior. Corsato. Em Goiânia, a Ponte segue perdendo. O Atlético Goianiense vai vencendo a Ponte pelo placar de 1-0. Bola rolando para CSA e Londrina. E por lá, o jogo começou às 8h30. Tá tudo igual. 1-1, Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube, se inscreva. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. E este sou eu. Então tá combinado assim, eu ligo pra você, ou você liga pra mim, vem Guarani. Bruno Mendes, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, voltou pro Pará, bate Pará, aí caiu na perna direita, ele vai bater pro gol, foi travado pelo Giovani. Aí o Júnior Viçosa ganha, só que joga essa bola pra trás, deu certo. Bola no meio pra Kaique Sá. Kaique Sá trabalha a bola aqui pra Maranhão. Maranhão com a perna esquerda, faz o passe no meio, bola pra Giovani. Giovani parece que é gordo, né? Mas tem muita habilidade. Volta a bola pra Kaique Sá, vai bater com a perna esquerda, bateu pro gol! Gol! É do Kaique Sá, é do Goiás. Na marca de 36 minutos passado o segundo tempo de jogo, ninguém marcou o Kaique Sá. Ele trouxe a bola para a perna esquerda e bateu pro gol. Olha, eu tive a impressão que o Agenor ia fazer a defesa, mas a bola passou pelo Agenor. A bola passou pelo Agenor e foi morrer no canto esquerdo alto do goleirão do Buco, que estava adiantado. É o segundo gol do Goiás. Kaique Sá, da intermediária, perna esquerda. Segundo gol do Goiás. Põe na mala, guarda, leva para casa, leva lá pro Brasil Central. O Goiás amplia. 2 pro Goiás, 0 pro Bugre. Kaique Sá 2, é a camisa dele, sai dele, ninguém tira, tá lá no placar do Brinco. Guarani 0, Goiás 2, goleirão, Agenor. Essa você só pega porque ela foi parar no fundo naquele. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol do jogo. O segundo do Goiás, o gol do Kaique Sá. Printa essa tela aí, Washington Melo. E se você observar, Carlos, na vitalícia, né? Torcedores já deixando o estádio Brinco de Ouro após o segundo gol. Foi uma estilingada, né, do Kaique Sá de pé esquerdo. Você observou bem, o Agenor estava adiantado. Ele deu um tapa na bola, mas não o suficiente para desviá-la, né, do gol. E a bola acabou entrando, né, ali no canto esquerdo alto. É o segundo do Goiás. Que coisa, hein? Como ocorreu contra o Fortaleza, onde o Guarani poderia ganhar e entrar no G4. Hoje, mais uma vez, né? Não será dessa vez. Eu até acredito que o Guarani vai lutar aí por uma classificação, por uma colocação intermediária, né? O G4 pode esquecer, né? Porque quando pensa que vai, o Claudinei Corsi já até fez o comentário, quando o torcedor
pensa que vai, o time acaba derrapando. E hoje, mais uma vez, lamentável, 2-0 Goiás. Guarani perde o jogo, Claudinei Costa, eu quero ouvi-lo, tá 2-0 pro time do Goiás. É aquilo que a gente disse, Corsato, é um time que oscila demais, né? É um time que não dá pro torcedor aquela garantia de que vai entrar em campo, vai ganhar a partida. E quando o torcedor menos espera, aí o Guarani vai lá e ganha. Mas pontos como esse que foi perdido por Fortaleza, esses pontos aqui perdidos por Goiás, pelos primeiros 30 minutos que o Guarani jogou e poderia ter feito 1 ou 2 gols, é que vão fazer falta no final para quem quer chegar à Série A. Por isso é que eu penso numa campanha intermediária, sem sustos por torcedor de rebaixamento, mas dificilmente galgar a Série A do Campeonato Brasileiro. Tal é a oscilação desse time do Guarani, que quando o torcedor pensa que vai dar uma arrancada, aí o time não corresponde. Ô Washington Melo, você havia chamado para falar público e renda, né? Há pouco, né? Você pode passar, por favor? Com certeza. 2.781 público pagante, 2.781 a renda 38.092. 38.092. E olha o Goiás de novo. Bola aqui pelo centro. É pro Júnior Viçosa. Bateu pro gol na trave. Na trave. Já o Melo completa a informação. Vem de novo o Goiás. Bola aqui na ponta esquerda. Já passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Vem pra bola. Hernandes tocou pro camisa número 8. Giovani bateu pro gol. Pegou o goleiro Agenor. Vai lá, Melo. Segue aí. E no gol, Kaique Sá, né? Tirou a camisa, levou cartão amarelo. Agora revendo aqui, né, o gol da equipe do Goiás, o Agenor não estava adiantado, ele estava muito adiantado, ele estava ali à frente da risca da pequena área, sei lá, fazendo o que ali. Ele tentou dar um tapa na bola, não deu, e foi uma falha, né, um frango do goleiro Bugrino. Vem Guarani, pela direita é o Kevin, vai para a linha de fundo, fez o cruzamento, Marcos. Na verdade ele bateu pro gol quase que uma bomba. Sai no gol para fazer a defesa. Carlos. O Eduardo Faria tá com a gente aqui na live do Facebook. A Fran Triques, tá louco, Bugre? Pelo menos tá bom, Fran, obrigado pela audiência. Vai lá, Corsato. Seguinte, ó, o Guarani vai ficando a 4 pontos se terminar a rodada do jeito que tá, da zona de classificação para a Série A na próxima temporada. O CSA é o 4º no momento, tem 41, o Guarani é o 6º com 37 pontos. Se a gente for olhar o lado da Ponte, a Ponte está a 7, porque é a 10ª colocada no momento com 34 pontos. E vem a equipe do Guarani, bola ali pela ponta esquerda, bola com Jefferson Nem, vem na disputa de bola ali com ele, o Kaique Sá, autor do gol da equipe do Goiás, a bola acaba saindo do fundo. É escanteio pro Guarani fazer a cobrança, lá pela ponta esquerda, escanteio pro Bugre fazer a cobrança, é o 5º escanteio no segundo tempo pro Guarani, é o 10º escanteio pro time do Guarani. Só 4 escanteios para a equipe do Goiás. É escanteio pro Bugre. Para a bola o Jefferson Nem. Para a bola, perna direita, levantou fechado na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Goiás para tirar dali. Eu não cravaria ainda que o Guarani só vai disputar posições intermediárias. Tem muitas rodadas, né? E 4 pontos pro 4 colocado, campeonato que oscila demais. Não dá pra dizer que o Guarani ainda tá fora da briga. Não tá fora, mas é um time que oscila demais, entendeu? Não é um time que dá aquela garantia. Até em função disso, em faltar muito campeonato, é lógico. Agora, se o time mantivesse um esquema de vitórias, principalmente dentro de casa, daria para confiar mais. Então isso é que deixa a gente realmente meio com o pé atrás em função do time do Guarani. Ô Carlos. E é só o Guarani perder, né? Que os caras começam a pedir a cabeça do Lousa. Vai lá, Corsato. Chegou a estar a 5 já nessa rodada, porque o CSA venceu o Londrina por 1-0, o Londrina empatou, o CSA estava indo para 43, era o segundo, Goiás e Avaí 42, o Avaí o 4º com 42. O Guarani tem 37, então chegou a estar a 5 pontos da zona de classificação para a Série A. Tá certo. O Márcio Alves de Oliveira, ele que escreveu aqui, ó. Bom, enquanto durou, obrigado, mas adeus, Loser. Velho, não acho que o problema do Guarani é treinador, não, viu? Não é treinador. Não acho, não. É duro a gente falar essas coisas, mas eu acho que... Quando ganha é o melhor técnico do mundo, quando perde não presta. Mas é emoção, né? Vem Guarani, bola pro campo de ataque, cruzamento, levantamento na boca do gol. Os jogadores do Guarani estão pedindo toque de mão ali, o árbitro mandou seguir. Não fez de rogado, não, o árbitro da partida. Aí o João Afonso ganhou essa bola para a equipe do Goiás. Já trabalha a bola lá para Michael, já pede o Viçosa na grande área. Passou o Michael pelo primeiro, passou pelo segundo, Fabrício. Veio no meio do caminho, ganha essa bola para a equipe do
Goiás. E vem mais um aqui, ó, mais um torcedor, o Rodrigo Jorge Moraes. Vaza Loser, a rede balança, placar ao vivo informa. Em Goiânia é o segundo do Atlético Goianiense, Tomás Bastos cobrando o pênalti, agora Atlético Goianiense 2, Ponte 0. No confronto Goiânia-Campinas, tá dando 6-0 pra Goiânia. Bola pela ponta esquerda, vem parar pra bola, vem pro toque de primeira pro Longini, fez o passe pro Marcão, sai do gol, goleiro. 4-0, né? Pra ficar com ela, não, tô falando de pontos, né, Corsato? 6-0. Tá. Poxa, 44,5. Olha a equipe do Goiás, bola ali pela ponta esquerda, trabalha, a bola para Michael, Michael fez a passe, veio na marcação, tocou pro Viçosa, vai queimado ali, bateu pro gol, Vagenor. Sai do gol, para ficar com ela, não dá rebote, já fez o passe no meio, tocou a bola pro Jefferson, nem falta. O Kaique Sá que fez a falta, o Kaique já tem cartão, hein? Ali os acréscimos, subiu ali a placa, o Aston Mello vai informar já. Mais 3. Vamos até 48. Mais 3 minutos. Mais 3 minutos. E o Rodrigo Jorge ainda fala, time sem qualquer regularidade. É o que estamos dizendo aqui. Concordo com você, Rodrigo. Regularidade nenhuma, né? Guarani perde o jogo por 2-0. 2 para a equipe do Goiás, 0 para o Guarani. E vem Goiás, Júnior Viçosa. Passa por passou pelo segundo. É o Júnior Viçosa que está fazendo tudo isso. Virou Michael. Fez o passe pela esquerda para o Viçosa. Está impedido. O jogo está parado em impedimento do ataque da equipe do Goiás. Rádio, TV, futebol interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Assim que apitar aqui o final do jogo, o Marcelo Corsato, o árbitro da partida, o Marcelo Corsato vai comandar o nosso Balançando a Rede, tá bom? Assim que apitar o fim do jogo, o árbitro da partida, o baiano Diego Pombo Lopes. O Lucas Castro mandou uma mensagem aqui, ó. Resultado justo. Hoje o Goiás nos acordou para a realidade. Não temos time para brigar pelo acesso. O negócio agora é fazer mais 9 pontos, chegar aos 46 e pensar no ano que vem. Ele tem razão. Tá bom, vai. Vamos lá, eu não concordo, acho que ainda tá muito cedo pra isso, pra jogar toalha, parar pra bola, vai pro levantamento na boca do gol, aí você vai me dizer, o time do Guarani é bom, não é lá essas coisas, mas e o campeonato? E o campeonato, Claudinei Corsi? E o campeonato também não é lá essas coisas, né? O campeonato ele é nivelado por baixo, e até então que se tivesse uma regularidade no time, poderia galgar, chegar no G4, mas quantas vezes, Corsato, o Guarani esteve para entrar nesse G4 e não consegue? Justamente por falta dessa regularidade. Então não é o caso de trocar o treinador também, tirar o Loser e trazer outro treinador agora. Eu não faria isso. Não creio, vista aí de chegada de jogadores. Vai chegar, já chegou, né? Melhor dizendo, o lateral esquerdo. O Romário. O Romário. E tem também o jogador aí que veio do Atlético Paranaense. Aliás, trouxemos a informação em primeira mão ontem. E os nossos coleguinhas, dão informação, mas não dão crédito, Mas tudo bem. Não fica magoado, não. O importante é ser feliz. É isso. Deixa eu ver o nome aqui do cidadão. É o Matheus Anjos. Matheus Anjos. Então, tem 2 jogadores para entrar aí, Corsato. Quem sabe pode mudar alguma coisa, entendeu? Mas não vai mudar da água pro vinho com 2 jogadores apenas. Então esse elenco do Guarani que tá aí, eu acredito que precisa de um trabalho meio que psicológico em cima do time do Guarani para que ele mantenha uma regularidade, porque o time não é ruim. O que acontece é que ele não mantém a regularidade. Bom, chegamos a 48, aponta o centro do gramado. Diego Pombo Lopes. E ao fundo, o torcedor do Guarani, claro, não gosta do resultado. O Guarani perde em casa para o Goiás pelo placar de 2-0, fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Quando o jogo acaba, o Balançando a Rede entra no ar. Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora. Balançando a Rede. Você por dentro de tudo. Balançando a Rede. Esporte. Balançando a Rede. Marcelo Corsato. Salve, salve, internauta torcedor conectado com o microfone da Rádio FI. Estamos também no Facebook e no YouTube, Futebol Interior TV. É o Balançando a Rede que está no ar para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Bom,
Guarani no Brinco perdeu, hein? Frio. Brinco de Ouro da Princesa, 2 pro time do Goiás, 0 pro time do Guarani. Jogo que eu acompanhei no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, também jogando contra um clube de Goiás, de Goiânia. A Ponte perdeu 2 gols, um no primeiro, outro no segundo tempo, pro time do Atlético Goianiense na estreia do Marcelo Chamusca. Os dois combinaram para perder de 2-0. De 2-0, verdade. Portanto, João Paulo e Thomas Bastos fizeram os gols do Atlético Goianiense. Os times de Campinas vão se distanciando do principal bloco do campeonato, os 4 primeiros da competição. Já a gente vai trazer informações para você ligado aqui no microfone da rádio Futebol Interior, já agradecendo você que ficou junto com a gente, que está junto com a gente. Daqui a pouco tem Fortaleza e Figueirense. Agora quem trabalha é o repórter Washington Melo. Ah, pois não. Portanto, os jogadores do Guarani vão saindo. A torcida. Vamos lá acompanhar aqui. A gente fez 1-0, mas não recuou. O tempo todo atacando. Se tu vê, a gente teve a menor chance. Graças a Deus que saiu vitorioso. Tá aí, Pio. Vai, Pio. Deu pane. Não, né? Mas tem jogador chegando aqui. Nós vamos falar. Aliás, vamos tentar o Renato Cajá, né? Ele tá sendo bastante xingado aqui. Vamos ver se ele fala com a gente. Renato Cajá vai falar agora aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Vamos lá. Bom, a torcida do Guarani não te esquece, né? E essa vitória do Goiás, Renato? Pô, glória a Deus, cara. Só tem que ficar firme aí. O time soube sofrer. A gente sabe a qualidade do Guarani. O time que toca bem a bola. E a nossa proposta foi essa aí de vir, se proteger, se guardar para que pudesse fazer um contra-ataque bem perfeito. E a gente soube fazer os 2 gols. Conseguir essa vitória. Tá aí o Renato Cajá falando aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, enquanto o Washington Melo, ele se movimenta lá para pegar a palavra dos jogadores do Guarani. Vamos ver quem é que fala ali. Guarani, ninguém quer falar no Guarani, não, né? O Renato Cajá continua falando aqui. Vamos lá. Agora vamos ver quem que fala do Guarani. Bruno Mendes. Bruno, pegar uma palavrinha aqui do Bruno. Até começou bem o Guarani, né? Você acha que sentiu demais o primeiro gol? Não, acredito que a gente fez um grande jogo, uma grande partida, mas infelizmente tomamos gol e tivemos que sair mais para tentar reverter a situação. Agora é trabalhar, o nome é trabalhar para poder vencer o próximo jogo. Esse Bruno Mendes. Ah, pois não, o Bruno Mendes dizendo que o Guarani fez uma grande partida. Tá bom então, né? Só se for na terra dele, né? Porque o time perde 2-0. Ah, mas vamos combinar que até 30 minutos do primeiro tempo o Guarani mandava no jogo. Mas daí? Isso daí não significa absolutamente nada. Peraí. Quanto tempo tem um jogo de futebol? Tem 90 minutos. Ah, mas qual significa foi o pelo menos final? Não, Melo, eu entendo. Se a gente for falar assim, então tá tudo certo, você tem razão. Mas o Guarani não jogou absolutamente nada. Como não? Os 30 primeiros minutos, se o Guarani faz 1-0, a história do jogo era outra, completamente diferente. Mas é diferente do cara falar que foi uma excelente partida, né? Sim, concordo. O Bruno Mendes mesmo não jogou absolutamente nada, não teve nenhum, teve uma chance no primeiro tempo que o goleiro pegou. Mas fora isso, ficou lá perdido, né, entre os zagueiros. Olha, uma noite para se esquecer, hein? Guarani que voltará a campo na próxima sexta-feira contra o CRB lá em Alagoas, em Maceió. E já é sexta-feira à tarde, hein? Tem pouco tempo de recuperação. Corsator, feriado de 7 de setembro. Tá no comando aí, o Rodrigo Jorge Moraes escreveu jogar a toalha ainda não. O Márcio Alves Oliveira empate com o Criciúma e depois perde pro Goiás. Assim fica muito difícil. O André Colucini, o Loser não é ruim, só que acabaram as poucas táticas que ele conhece. Segundo o André, o Loser é fraco taticamente. E o Marcos Furlan na hashtag Fora Loser, Corsato. Muito bem, pessoal participando com a gente, dá tempo ainda de mandar mensagem no Facebook, até o Giovanni Paiola deixar lá funcionando a nossa transmissão no Facebook. Se o Giovanni resolver fechar a transmissão, já de antemão agradeço o internauta que ficou junto com a gente no Futebol Interior TV pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal, Futebol Interior TV, ou então você que está junto com a gente no Facebook Futebol Interior com as principais informações. Claudinei Corsi, antes até da gente trazer aqui o nota 10, o nota 0 do jogo, para liberar também o Washington Melo e a gente fechar aqui no frio Brinco de Ouro da Princesa, analisa o que foi essa vitória do time esmeraldino para cima do Bugre 2-0. Foi a vitória do que disse o Renato Cajá aí, do time que soube sofrer, né? Então o time soube sofrer 30 minutos do primeiro tempo, porque o Guarani foi melhor, o Guarani foi para cima, usando de todos os esquemas, pela direita, pela esquerda, com escanteio, com falta, com chute da intermediária, com tudo que teve direito, e não marcou.
Aí o Goiás soube sofrer, desceu, fez o gol, e a partir daí o Guarani acabou se perdendo na partida, né? E aí seus jogadores não se encontraram, o William Oliveira já não vinha bem, na frente o Bruno Mendes